ele revela um atributo do Senhor Jesus, um atributo do Pai Eterno, um atributo do Espírito Santo de Deus. E esse atributo, Diácono Gil, é um atributo chamado imutável. Deus não muda. E dentro desse verso, eu queria andar um pouquinho, caminhar um pouquinho com os meus irmãos e fazer-nos lembrar de verdades das Sagradas Escrituras que são necessárias no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo dias difíceis e isso aponta, isso confirma a veracidade, a autenticidade da palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo que nos últimos tempos surgiram tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? E é cada vez que se afunila, que se aproxima o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas irão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais delicadas, principalmente para aqueles que têm um desejo intenso, imenso, um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Principalmente aqueles que querem viver de uma forma piedosa, como diz Paulo. Aqueles que querem viver de uma forma piedosa irão sofrer, irão passar por aflições, irão ter muitas tribulações. Mas eu quero que meus irmãos e todos os nossos ouvintes possam entender isso. Deus, ele não muda. O nosso Senhor Jesus não muda. Louvado seja o nome dele. E baseado nisso, com essa certeza, com essa convicção, eu quero que os irmãos parem diante do que você está fazendo, daquilo que tem ocupado a sua mente, que tem ocupado o seu coração, daquilo que tem consumido as suas forças, as suas energias, e que você venha lembrar que você tem um Deus, que ele não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Por ele não mudar, você pode continuar crendo, confiando nas suas muitas misericórdias. Aleluia. E o Senhor aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. O fato do nosso bom Deus não mudar, esse atributo, aleluia, que o acompanha, e é exclusivo dele, como onipotência, onisciência, onipresença, aleluia, faz-nos entender que esse Deus, todos os dias, nos abençoa com as suas misericórdias, aleluia, e as misericórdias do Senhor, como diz Jeremias no livro de Lamentações, são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor, porque vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Muitas vezes não correspondemos à altura, não correspondemos ao amor, à dedicação que o nosso Senhor tem por nós, teve por nós, sofreu por nós, e muitas vezes nós esquecemos que as misericórdias do Senhor, aleluia, é algo que deve estar bem vivo na nossa mente, no nosso coração. A misericórdia de Deus é ele exatamente reter aquilo que nós merecíamos, por fato de sermos pecadores, falhos, e o Senhor não nos pune, o Senhor não lança sobre nós a sua ira, o Senhor não nos destruiu. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e nós cremos, por causa dessas muitas misericórdias, aleluia, o Senhor reteve a sua ira, e graciosamente enviou o seu Filho amado Jesus, perfeito, santo, aleluia, para se fazer pecado, aleluia, para levar sobre si todos os nossos pecados, todos não só os nossos, mas de toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor, dos que estão vivos hoje, daqueles que irão nascer ainda para pecar, para desobedecer, mas também para serem alvos das misericórdias do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. São as misericórdias do Senhor que nos permite viver um dia após o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos pensem nisso. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele não muda. Por ele não mudar, meus irmãos, ele continua, aleluia, sendo amável, ele continua sendo cuidadoso, ele continua sendo zeloso, ele continua sendo, aleluia, amoroso, ele continua sendo, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor, sendo aquele que veio salvar o que se havia perdido. Então, quando nós olhamos para a pessoa bendita de Jesus, saber que ele não muda, nós podemos lembrar de um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde Jesus está ali conversando com os pecadores, com pessoas que eram tidas, marginalizadas, pessoas que eram desprezadas pela elite religiosa da época. Ele está ali conversando com eles, e Jesus é criticado por causa disso. Aí Jesus vai, nesse inteirinho, nesse meio tempo, ele vai contar 3 parábolas, exatamente para provar a importância, aleluia, de uma vida, de uma alma. Uma alma é muito preciosa para o Senhor Jesus. Se só existisse um habitante na terra, pecador, aleluia, Jesus teria passado pelo mesmo processo que passou para salvar esta uma vida. Então, uma vida é muito especial para o Senhor, não esqueça disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se uma vida é especial para o Senhor, se um pecador, aleluia, é especial para o Senhor, nós precisamos entender uma coisa, como servo, como serva de Deus, como igreja do Senhor nessa terra, aleluia. Nós viemos e temos a palavra, diz a palavra que liberta, o evangelho, que é a boa nova de salvação. Nós não podemos reter isso, meus irmãos. Nós temos que continuar clamando e proclamando Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome que possa trazer salvação, só o nome santo de Jesus. Convido você a pensar nisso. E Jesus conta essas 3 parábolas. Da ovelha perdida, você lembra? Da dracma perdida, da moedinha perdida e do filho perdido. Exatamente para mostrar em todas essas historinhas que quando um pecador se arrepende, aleluia, há uma festa no céu, há uma alegria entre os anjos de Deus, maior do que pela perseverança de 99 justos, que não precisa de arrependimento, que não precisa de conversão. Aleluia, eu quero que você pense nisso. Ele não muda, por Jesus não mudar, aleluia, ele continua amando os pecadores, não amando o pecado, ele aborrece o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, para que esse pecador perceba que em Jesus há remissão, em Jesus há redenção, em Jesus a libertação, em Jesus a transformação. Louvado seja o nome do Senhor por isso, aleluia. Quero que você lembre, nunca esqueça, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continua, o seu caráter não muda. Aleluia, o seu amor, o seu propósito, aleluia, a sua missão, a missão que ele recebeu do Pai, que ele cumpriu e confiou a sequência para a amada igreja nessa terra, ela continua vigente, ela continua valendo para nós hoje. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão distantes do Senhor, seja desviado do Evangelho, aleluia, aqueles que ainda não ouviram falar que Jesus veio a primeira vez, veio como homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que se fez carne, aleluia, habitou entre nós, mas cheio de virtude, cheio de graça, aleluia. Nós louvamos o Senhor por isso. Nós damos graças ao Senhor por isso, aleluia. Ele continua, irmão. O alvo dele, as suas misericórdias, tenta cada dia buscar mais um, para que mais um se aproxime, para que mais um confesse o nome santo do Senhor, para que mais um seja transformado, e esse mais um sendo transformado, a sua família, o seu habitat ali onde ele vive, onde ele convive, onde ele trabalha, onde ele reside, possa ser impactado pela mudança, pela transformação que o Evangelho produz na vida daquele que reconhece que precisa de Jesus, que só em Jesus, aleluia, há possibilidade de um recomeço, de uma nova história ser escrita, ser conduzida. O nosso Senhor Jesus não muda. Se ele não muda, ele se compadece do pobre, do aflito, do necessitado. Se ele não muda, ele continua
determinando para a sua igreja, aleluia, não esqueçam dos pobres, não esqueçam dos aflitos, não esqueçam dos necessitados. Se o Senhor Jesus não muda, e é verdade, aleluia, ele continua cheio de poder e graça, da mesma forma como aquela mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, aleluia, ela se aproxima do Senhor com convicção, ela se aproxima do Senhor com determinação, ela se aproxima do Senhor com confiança, aleluia. E ela diz assim, ó, basta eu tocar na orla de sua veste, eu ficarei curada, louvado seja o nome do Senhor. E o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu, esse mesmo Jesus, que dali dele saiu virtude, saiu poder, e aquela mulher teve a sua vida transformada, teve a sua vida restaurada. Louvado seja o nome do Senhor, é o mesmo hoje, poderoso para curar, se for a sua vontade, poderoso para transformar, para libertar, para repreender todo o mal, se for essa a sua vontade, porque a vontade dele também não muda, ela é soberana, a vontade dele, aleluia, ela é eterna. O nosso Senhor não muda. E esse atributo, irmãos, nós precisamos lembrar constantemente, ele não muda. Se ele não muda, irmãos, ele honra a sua palavra, ele honra o que está escrito, o que está registrado, está valendo, aleluia. E ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele avisou, ele alertou, no mundo tereis aflições. De repente hoje, irmão, você está aflito, você perdeu a paz, você perdeu, de repente, a alegria, até a alegria da salvação. E aí eu lembro de Davi, quando Davi percebeu isso, ele disse, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Me faz andar, Senhor, de cabeça erguida de novo, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, aleluia, olhando para o alto, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus, aleluia, olhando para além dos montes, que vem o nosso socorro, que vem o nosso livramento. Ele não muda, ele continua protegendo e cuidando do seu povo, ele continua sendo misericordioso, aleluia, com cada um, com todos nós, louvado seja o nome do Senhor. E eu convido você a pensar nisso, a refletir nisso. O que tem roubado a tua alegria, quem tem tirado a tua paz, aleluia. Jesus é o mesmo, irmão. Jesus é o mesmo, irmã, aleluia. Se derrama na presença dele, clama a ele em oração, adora. As vidas que se aproximaram de Jesus e adoraram, receberam a sua bênção, receberam a sua resposta, receberam o seu milagre, aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque ele é o mesmo, e você pode sair, e você pode entrar, e você pode se ajoelhar, e você pode louvar, e você pode adorar, porque ele ouve, ele escuta, ele recebe, aleluia, porque ele é o mesmo. Aleluia. O capítulo 8 de Mateus, verso 1, vai tratar de uma pessoa acometida de lepra. Quando Jesus desce do monte, aleluia, ele se aproxima do Senhor e adora, e diz só, Senhor, se tu quiseres, pode purificar-nos. Ele entendia, irmãos, por tudo que ele já tinha escutado, diácono Gildo, do poder, da graça, do amor, dos cuidados do Senhor Jesus, ele sabia que não faltava em Jesus poder. Aleluia, como não falta hoje, porque ele não muda. Não faltava em Jesus poder. Ele só apela para algo. Senhor, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, aleluia. Ele reveste o quadro em um tempo que você jamais imaginou que pudesse ser revertido. Ele muda a situação, ele entra com providência, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é Deus, porque ele não muda, porque ele ama o seu povo, porque ele ama cuidar, ele ama abençoar a sua igreja, ele ama salvar vidas, aleluia. Grande é o nome do Senhor, aleluia. Ele é o mesmo, ele não muda, louvado seja o nome do Senhor. E nós olhamos, já acredito para a história, a gente percebe homens que foram chamados por Deus, homens que foram escolhidos pelo Senhor, como Abraão. Mas Abraão foi chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, mas ele precisou mudar.
ele precisou passar por processos, ele precisou aprender a confiar em Deus, ele precisou aprender a andar pela fé. Aleluia! O homem, nós somos chamados, quando ele chamou Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, a minha língua é pesada, mas é o Senhor que não muda, mas ele muda a história, a realidade, aleluia. Ele coloca ânimo naquele que está desanimado, ele coloca a palavra na boca daquele que acha que não sabe falar das grandezas e do poder e do amor do Senhor. É ele que faz, é ele que tem poder e autoridade, aleluia, para determinar a vitória. É ele, irmãos, é ele, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está registrado em Hebreus, confirmado aqui em Malaquias. Ele diz, eu sou o Senhor, não mudo. E a história e a palavra confirma isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós podemos olhar para este texto, que cabe, com certeza absoluta, num cantinho lá da porta da sua geladeira, não sei, que cabe lá marcado na tua própria palavra, na Bíblia que você usa. Aleluia. Você pode até escrever em qualquer canto, mas você tem que lembrar, toda vez que você olhar para esse texto, você tem que lembrar de aqui, que ele é imutável. Se ele é imutável, os seus ensinamentos continuam valendo. Se ele não muda, a sua palavra também não muda. Por isso nós podemos olhar para uma outra postura, um outro comportamento, uma outra atitude, um outro ensinamento que o Senhor Jesus nos trouxe. Além desse, de você olhar para quem está perdido e dizer assim, eu sou responsável por aquela vida. Eu tenho que orar por ela, eu tenho que pregar para ela, eu tenho que testemunhar para ela, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus amou aos perdidos, ele veio salvar o que se havia perdido, aleluia. Ele diz que os sãos não precisam de médicos. Ele é o mesmo. Hoje, a sua igreja nessa terra, nós, como embaixadores de Jesus nessa terra, nós precisamos olhar para quem está à margem, para quem está distante do Evangelho, orar por essas vidas e falar, e fazer lembrar que existe um Deus que não muda, por isso o seu amor é constante, os seus cuidados não são visíveis. Aleluia! Nós precisamos olhar para essa palavra, se apegar a ela e dizer assim, se Jesus não muda, quando ele trouxe aqui, quando ele se aproximou dos perdidos, quando ele se aproximou dos esquecidos, quando ele deu ouvido e deu voz, aleluia, para aqueles que não tinham oportunidade, nós podemos perceber também que esse é plano de Deus, é projeto de Deus, que a sua igreja continue, que a sua igreja avance, aleluia, olhando para os necessitados, olhando para os perdidos, não com olhar julgador, mas olhando para eles, aleluia, orando por eles e pregando o evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero que você lembre que esse Jesus que não muda, ele disse, olha, ora por aqueles que vos perseguem e maltratam, porque se você amar quem te ama, que recompensa tereis? Ele não muda seus conselhos também. Ele não muda a sua palavra também não. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele não muda, se a sua palavra não muda, nós precisamos olhar para estes conselhos, para essas diretrizes que o Senhor determinou para o seu povo, para a sua igreja, para os seus servos, para os seus discípulos, aleluia, para os seus chamados, para os seus escolhidos. Nós precisamos olhar para ela com muita atenção. Olhar para ela e lembrar que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, quando caminhou, empoeirou seus pés, foi queimado, foi bronzeado pelo sol. Aleluia. O que ele buscou fazer foi a vontade do Pai. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E é a vontade de Deus, aleluia, que aqueles que habitavam a sombra, à beira da morte, aleluia, resplandecesse a luz, para louvor e glória do nome do Senhor. Aquele que estava cego, aleluia, aquele que não enxergava, o Senhor recuperasse a vista, aquele que não podia andar, aleluia, pudesse voltar a caminhar e saltitar e glorificar a Deus pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Eu peço, irmãos, que reflita nessa palavra, pense nela. O Senhor não muda. Se ele não muda, quando ele diz assim, olha, vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vos libertará.
Vocês devem olhar para a palavra e dizer assim, o Senhor disse, o Senhor garantiu, aleluia. O Senhor garantiu na sua palavra, aleluia, que concederia aos que creem, aleluia, a autoridade para realizar maravilhas, aleluia, para fazer a vontade do Pai, para cumprir a missão chamada Deus Altíssimo. Jesus colocou, deixou bem claro a importância, aleluia, a importância de levar a mensagem àquele que está perdido. A importância, aleluia, de sermos transformados pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não muda, mas nós precisamos de mudança. Ele não muda, ele já é santo, ele já é perfeito, não foi encontrado, diz a palavra do Senhor, confirma que mesmo sendo homem, 100% homem, porque se não fosse homem não poderia ter sangrado, se não fosse homem não poderia ter morrido. Louvado seja o nome do Senhor, 100% homem. Como homem, ele foi tentado, o inimigo se aproxima e o inimigo sabia que ele estava com fome e manda ele transformar pedras em pães, se ele é filho de Deus. Jesus diz, usando a palavra, aleluia, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, desta palavra, deste livro santo, tem vida. Nesse livro santo, aleluia, tem alegria. Nesse livro que santo e perfeito, tem orientação e tem conselho de acudido para nós avançarmos, aleluia, para nós continuarmos chamada a missão que foi confiada a nós pelas misericórdias do Altíssimo. Nós podemos, pela graça de Deus, porque é Deus, irmãos, que efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua santa e perfeita vontade, aleluia. Uma coisa o Senhor espera de nós, irmãos, que nós possamos olhar para essas verdades que o Senhor vai nos fazendo conhecer, e essa verdade que liberta, essa verdade que transforma em uma pessoa. Jesus diz, eu sou a verdade, aleluia, Ele é a verdade. Então nós precisamos continuar conhecendo, prosseguir, como diz o de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é tão certo como o dia vai amanhecer, como a alva vai chegar, aleluia, a vinda do Senhor, o retorno do Senhor está garantido nessa palavra, o dia, a hora, ninguém sabe, mas ele vai voltar. Por ele ser o mesmo, aleluia, ele vai querer nos encontrar trabalhando, com a mão no arado, olhando firmemente para ele, aleluia, olhando firmemente para o Senhor, na dependência do Senhor, porque diz a palavra, sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Mas Paulo diz, com o Senhor eu posso todas as coisas. E tem uma versão desse texto, Filipenses 4:13, diz assim, posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então nós somos completamente dependentes do Senhor, meus irmãos. E lembrar que Ele não muda. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos nos revertir cada dia mais. Nós precisamos cada dia mais deixar o Espírito Santo de Deus produzir em nós o fruto do amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. São virtudes que vão deixar claro que o Senhor nos alcançou, que aquele que não muda, mudou a nossa história. Aquele que não muda, transformou a nossa família. Aquele que não muda, aleluia, colocou nos nossos lábios um cântico novo, no nosso coração esperança, alegria e paz, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, eu agradeço o Senhor por essa palavra, porque dela emana vida. Ela nos desafia, ela nos confronta. E lembrar que ela não muda. E lembrar que eu não posso dar um jeitinho nela, que eu não posso moldá-la ao meu querer, não, mas que ela tem que me transformar. Como Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, não vos conformeis ou não vos amoldeis ao sistema desse mundo, antes transformai pela renovação da vossa mente. Nós possamos entender, conhecer, descobrir que a vontade do Senhor, Diácono Gildo, ela é santa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, ela é santa, perfeita e agradável. Oh, meus irmãos,
como eu gostaria que você ficasse refletindo nessa palavra. Como o Senhor Jesus, que não muda, e o que ele fez, o que ele realizou, ele disse para a sua igreja continuar, tem algo que ele nos ensinou também, já. Ele nos ensinou na sua palavra, aleluia, que se alguém bater na tua face direita, dá outra. Ele ensinou também, se alguém forçar você a andar 1 milha, anda 2. Se alguém forçar, tirar a tua capa, da túnica, da tudo. Esse Senhor, que ao ser maltratado, ao ser afligido, ao ser caluniado, ele entregou ao Pai, diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse Senhor que não muda, ele continua à destra do Pai, continua intercedendo por nós, como um homem, diz a palavra, com as marcas que Tomé viu. Louvado seja o nome do Senhor. Com as marcas da crueldade do pecado, mas também com as marcas que representam o amor de Deus, infinito de Deus, pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço o Senhor, cada dia, por ter nos concedido, e está nos concedendo a oportunidade de fazermos sempre de uma forma muito especial, de uma forma muito, vamos dizer assim, gloriosa, a vontade do Senhor. Porque é Ele que produz isso em nós, irmãos. A nossa natureza humana, ela não se converte. Se convertesse, a gente não precisaria de tantos conselhos da palavra, de tanto chamado à santidade, uma vez que levantássemos as mãos para o Senhor e confessássemos como Salvador e Senhor, estaria tudo resolvido. Mas isso não, irmão, é um processo que vai levar a vida toda. Do plano de salvação, o processo de santificação, leva a vida toda. Todo dia nós precisamos olhar para o Senhor, como João escreveu no capítulo 2, da primeira carta, no versículo 6. Se nós afirmamos, se nós declaramos que estamos no Senhor, nós precisamos andar como o Senhor andou. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor andou em humildade, em obediência, em mansidão, em zelo e em cuidado para fazer a vontade do Pai nessa terra. Porque ele sabia, se ele exaltasse e engrandecesse o nome do Pai, se ele exaltasse e engrandecesse e desse todo louvor e glória ao Pai, ele estaria cumprindo a missão dele. E hoje é missão da igreja, é missão de cada servo e serva do Senhor Jesus, exaltar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que for você for agir, o que você for fazer, pense, exalta, engrandece o nome do Senhor, porque ele não muda. Ele continua esperando de nós, possamos imitá-lo. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Como Paulo vai dizer também, escrevendo aos Efésios, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se ele diz, e essa palavra não muda, é porque há possibilidades reais, concretas, de nós andarmos como filho de Deus, nós andarmos como servo de Deus, nós representarmos o Senhor aqui de uma forma muito autêntica. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo com as nossas limitações, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, aleluia. Mas a graça de Deus, ela abunda poderosamente, fazendo em nós, aleluia, aquilo que nenhum homem e ninguém pode fazer, nem nós mesmos. Mas se nós deixarmos o Senhor trabalhar, nós deixarmos o Senhor agir, nós deixarmos o Senhor cuidar de nós, o nosso coração irá estar em paz, em plena paz, em perfeita paz, porque Jesus, o nosso Salvador, ele é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não muda, ele continua sendo o príncipe da paz. Ele continua sendo o Deus forte. Ele continua sendo o conselheiro admirável. Ele continua sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos conduz em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua o mesmo, porque ele continua o mesmo. Aleluia. Porque nós somos tão necessitados do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus todos os dias, aleluia, que ele não ousa nem cochilar, aleluia, porque ele está com seus olhos atentos, com seus olhos ao tempo todo voltado para o seu povo,
para a sua igreja. Diz a palavra do Senhor, que os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes Sião. Não se abala, permanece firme. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto, como os montes cercam Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo para cuidar, para livrar, para proteger, para abençoar, para chamar também para o conserto, para chamar também para fazer as coisas certas. O Senhor está com a sua palavra nos moldando cada dia, transformando-nos cada dia, porque Ele não precisa mudar, porque Ele é santo e perfeito, mas nós somos o contrário. Nós precisamos de mudança todos os dias. E o desejo do meu coração é que você firme o seu pensamento nas cores do alto, onde o Cristo está sentado à destra do Pai. O desejo do meu coração é que você pense nas coisas do alto, que você consiga, aleluia, lembrar de tudo que o Senhor fez por você, tudo que o Senhor já fez por nós, aleluia. Toda a obediência dele que o levou à morte, morte de cruz, a morte mais humilhante da época, você possa hoje olhar e dizer assim, ele não muda. Ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, ele aprova os seus servos, aleluia, que passam por dificuldades, situações difíceis, até impossíveis, mas por causa do amor para com seu Senhor, eles não retrocedem. E eu quero trazer a memória dos irmãos aqui. Pedro e João apanharam no Sinédrio, foram coagidos a não falar no nome de Jesus, foram coagidos a não pregar mais, não falar que Jesus morreu, é verdade, foi sepultado, é verdade, mas também é verdade que ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais a morte ter poder sobre ele. Aleluia! Grande é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. E lá, irmãos, eles sofrem, eles são açoitados, mas eles saem daquela reunião, Diácono Gildo, felizes por terem sido dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Se ele não muda, que eu tenho certeza que Deus não muda, ele continua olhando assim e valorizando aquele servo, aleluia, que mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas aflições do dia, honra o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Os servos e servas do Senhor que olham e dizem assim, é melhor, é necessário, é preciso obedecer a Deus primeiro, depois o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não muda, ele continua valorizando estes servos e servas dele, continua dando força, amparando aqueles que têm determinação no coração de viver para agradar ao seu Senhor, de viver para fazer a vontade do seu Senhor. Nós damos graças ao Senhor por tudo isso. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, por ele não mudar, por ele não mudar.